Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Física. Nós estamos falando sobre termodinâmica e nesta última aula do tema nós vamos falar sobre entropia e o demônio de Maxwell. Vamos lá. Vamos começando falando sobre o princípio da degradação da energia. Então, basicamente, o que esse princípio diz é que os fenômenos, as transformações da natureza, elas ocorrem sempre preferencialmente em um sentido. Isso se caracteriza, a gente pode chamar isso de irreversibilidade. Ou seja, as coisas acontecem em um determinado sentido e é muito pouco provável, praticamente impossível, que elas aconteçam num sentido diferente. Um exemplo, vamos considerar que a gente pega uma pedra de gelo e coloca essa pedra de gelo em um copo. Se a gente esperar um pouco de tempo, nós vamos observar que essa pedra de gelo ela vai derretendo aos poucos. E, com o passar de muito tempo, todo o gelo vai se transformar em água. Se nós mantivermos a mesma temperatura, é praticamente impossível que essas moléculas de água se reorganizem novamente no formato de uma pedra de gelo. Isso não acontece na natureza. E isso seria um exemplo de um processo reversível. Um processo que ocorreria em dois sentidos e não apenas em um sentido, como é característico das transformações naturais. Então, esse processo, nessa transformação reversa, ela não iria de encontro com a lei da conservação da energia. Porém, ele não acontece naturalmente, ou é muito pouco provável que ele aconteça naturalmente. E isso também vale para outras transformações que acontecem de forma natural no universo como um todo. E nós também podemos entender esse mesmo princípio da irreversibilidade do ponto de vista da degradação da energia. Então, o universo ele vai evoluir de forma que a possibilidade de se conseguir energia útil ou trabalho de um sistema diminui cada vez mais. Então, embora toda a energia do universo ela seja conservada, então a quantidade de energia do universo ela permanece sempre constante, a capacidade que a gente tem de utilizar essa energia de forma útil, ou seja, realizando um trabalho, essa capacidade ela vai diminuindo com o tempo, porque a energia ela vai se tornando cada vez mais degradada. Um exemplo dessa degradação ocorre se a gente analisar um pêndulo. Então, um pêndulo, quando a gente coloca ele para oscilar, digamos aqui que a gente tem ao redor desse pêndulo ar, né? A gente tem a atmosfera, então esse pêndulo está oscilando em um lugar que tem atmosfera. Quando ele oscila, o pêndulo vai se chocar com as moléculas de ar. Então isso vai fazer com que exista aí uma perda da energia mecânica do sistema. Então esse pêndulo ele vai começar a se chocar com as partículas de ar. Isso vai aumentar a agitação térmica dessas partículas, portanto vai aumentar a energia dessas partículas. E a energia do pêndulo vai diminuindo, então a amplitude desse pêndulo também vai diminuindo com o tempo. Até que, com o passar do tempo, o pêndulo vai parar de oscilar. Então, essa energia térmica que foi transmitida aqui para as moléculas de ar, nós chamamos essa energia de uma energia desordenada. Então, houve aqui uma degradação de energia. Existia uma energia, que era a energia mecânica, que nós poderíamos utilizar essa energia para transformar parte dela em trabalho, só que quando essa energia ela vai se transformando em energia térmica aqui, nós não podemos mais utilizar essa energia térmica de forma útil. Por isso nós dizemos que ela é uma forma desordenada de energia. Então essa energia térmica, que é denominada de energia degradada, nós podemos considerar que a segunda lei da termodinâmica ela também é um princípio da degradação da energia. Ou seja, ela diz que a energia no universo ela tende a se degradar, o que significa que com o passar do tempo, cada vez menos energia vai ficando disponível para ser utilizada de forma útil. E a gente pode imaginar uma série de eventos, né, que são praticamente impossíveis de acontecer, mas que satisfazem a primeira lei da termodinâmica, que basicamente é uma lei de conservação da energia. O que impede esses eventos de acontecerem é o que a gente chama de segunda lei da termodinâmica.
E o que a segunda lei da termodinâmica diz é que a energia ela se degrada de uma forma organizada para uma forma desordenada. Então aqui a energia mecânica do pêndulo, nós dizemos que é uma energia organizada. Essa energia ela tende a se transformar em energia térmica, que é uma forma de energia desordenada. O mesmo vale se a gente analisar aqui as moléculas de um gás. Digamos que a gente tenha dois tipos de moléculas diferentes, a gente coloca esses dois tipos de moléculas dentro do mesmo recipiente. Com o passar do tempo, a tendência é que essas moléculas se misturem de forma que aqui dentro fique cada vez mais desorganizado. Então, inicialmente nós tínhamos uma certa organização, as moléculas vermelhas em cima e as moléculas cinzas embaixo. Com o passar do tempo, essa organização vai acabando e a gente tem aqui uma desorganização, né? Essas partículas elas vão adquirir aqui posições de uma forma desordenada. É praticamente impossível que elas voltem ao estado de antes, ao estado anterior, ou seja, que elas voltem ao estado ordenado de forma natural. Então, a segunda lei da termodinâmica diz que isso é impossível de acontecer. Uma analogia para a gente entender melhor essa segunda lei da termodinâmica está no seguinte: imagine que a gente tem um baralho. Esse baralho ele estava ordenado, né? O número das cartas aqui estava ordenado de forma crescente. E aí alguém vai e embaralha essas cartas de forma que o baralho fique desorganizado. Será que é possível, após um grande número de embaralhamentos, as cartas voltarem a se ordenar? Bom, impossível, nós sabemos que não é. Sempre existe uma possibilidade, depois de um determinado número de embaralhamentos, as cartas voltem aqui a ficar de forma ordenada. Mas a gente sabe que é muito pouco provável que isso aconteça. Praticamente impossível do ponto de vista prático fazer com que essas cartas, depois de vários embaralhamentos, voltem aqui a se ordenarem novamente. Então isso é bem pouco provável que aconteça. E é basicamente o que diz a segunda lei da termodinâmica. Os fenômenos naturais que acontecem de forma natural, eles são irreversíveis exatamente porque eles têm um sentido, eles ocorrem em um certo sentido, que é no sentido dos estados mais prováveis. Então é mais provável, por exemplo, que depois que uma xícara caia, é mais provável que ela se parta em 1000 pedaços do que esses pedaços se unirem aqui de novo em uma xícara. É mais provável que essas moléculas aqui elas se desorganizem, fiquem aqui de forma desordenada, do que elas voltem a se organizar de forma natural. E é mais provável que o pêndulo deixe de oscilar do que ele volte a oscilar novamente. Ou seja, é mais provável que aqui haja uma perca de energia na forma de energia térmica. Por isso, nós dizemos que nos processos naturais há sempre a passagem espontânea de um estado ordenado para um estado desordenado. As coisas sempre acontecem nesse sentido. Então isso também dita a ordem do tempo. As coisas, elas acontecem no sentido temporal, né? Com uma certa ordem temporal, da organização para a desorganização, ou da ordem para a desordem. E aqui nós temos uma outra forma de você enunciar a segunda lei da termodinâmica, que é a seguinte. Nós podemos dizer que a segunda lei da termodinâmica, ela nos diz que em todos os fenômenos naturais, a tendência é a evolução para um estado de maior desordem ou maior entropia. Então, a entropia ela está relacionada à desordem do sistema. Quanto maior for a desordem do sistema, maior vai ser a sua entropia. Então, a entropia ela é uma forma de você medir a desordem de um sistema. E o que acontece com a entropia do universo, né? Ou aqui a desordem do universo? Bom, a variação da entropia, que a gente chama de ΔS, ΔS representa a mudança da entropia, ela pode ser entendida como a medida da indisponibilidade da energia do sistema em sua evolução natural. Ou seja, como nós vimos, nós podemos entender a entropia como a passagem da ordem para a desordem. Então, quando a desordem aumenta, a entropia também aumenta.
Ou nós também podemos entender a entropia como o aumento da degradação da energia disponível. Então, quanto mais energia se degrada, de forma que fique mais difícil você utilizar essa energia para realizar trabalho, por exemplo, quanto mais degrada-se a energia, maior também é a entropia. E a tendência da entropia do universo é sempre aumentar. E pela segunda lei da termodinâmica, para um sistema isolado, nós temos que um determinado sistema isolado, seja qual for esse sistema, a entropia desse sistema sempre vai ou aumentar, ou seja, ou a desordem aumenta, ela vai ser sempre maior que zero, ou ela permanece igual ao que era antes. Então, basicamente, se você tem um sistema que está desordenado, essa desordem ela vai só aumentar ou permanecer igual. Não é possível que em um sistema isolado você tenha uma diminuição da entropia, ou seja, não é possível a partir da desordem você chegar na ordem, a não ser que esse sistema ele não seja exatamente um sistema isolado, tá? Mas em um sistema 100% isolado, essa lei aqui da entropia é válida. A entropia sempre vai aumentar ou permanecer constante. E é isso que vai acontecer com o universo, né? Então, existem teorias da física que dizem que a tendência é que com o aumento da entropia do universo, as estrelas elas acabem morrendo e a energia delas seja perdida em uma forma degradada que a gente não possa mais utilizar. E provavelmente, então, é isso que vai acontecer com toda a energia do universo, mas claro que isso vai levar trilhões de anos ainda para acontecer. Nós também podemos relacionar a entropia com as máquinas térmicas. Então vamos considerar aqui que a gente tem duas máquinas térmicas. Aqui eu tenho uma máquina térmica que retira calor Q de uma fonte quente que está a uma temperatura T1. Essa máquina térmica ela vai realizar trabalho com essa energia recebida na forma de calor e também vai perder calor para uma fonte fria que está a uma temperatura T2. A temperatura T1 da fonte quente, como nós vimos, é maior que a temperatura T2 da fonte fria. O mesmo vale para a segunda máquina, porém, digamos que essa segunda máquina, a fonte quente dela esteja a uma temperatura T1'. Então, nós temos essa segunda máquina, que retira calor dessa fonte quente a uma temperatura T1' e cede esse calor para uma fonte fria que está a uma temperatura igual à temperatura da primeira máquina, que é uma temperatura T2. Então, ela vai realizar trabalho também e vai ceder energia aqui para essa fonte fria T2, está uma temperatura T2. Então, assim como na primeira máquina, a temperatura T1' é maior que a temperatura T2, só que vamos considerar agora que a temperatura da fonte quente da primeira máquina é maior que a temperatura da fonte quente da segunda máquina. Nesse caso, qual máquina tem o maior rendimento? Como nós já vimos, o rendimento ele pode ser expressado como sendo 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, T2 nesse caso, sobre T1. Então, note que o rendimento, supondo aqui que esse rendimento é o máximo rendimento possível, que é o rendimento da máquina de Carnot, ele depende apenas das temperaturas da fonte quente e da temperatura da fonte fria. Então, aplicando essa equação aqui a nossas duas máquinas, nós vamos obter esses dois rendimentos. Então, o rendimento da primeira máquina vai ser 1 menos T2 sobre T1, e o da segunda máquina, que eu estou chamando aqui de eta', vai ser igual a 1 menos T2 sobre T1'. E como T1 é maior que T1', então disso resulta que o rendimento da primeira máquina vai ser maior que o rendimento da segunda máquina. Portanto, supondo que as duas máquinas retiram a mesma quantidade de calor que da fonte quente, aquela que vai realizar mais trabalho, ou seja, aquela que vai ter um maior rendimento, é aquela que está a uma temperatura mais alta, aquela que retira calor de uma fonte com uma temperatura mais alta. E também aqui no caso das máquinas térmicas, nós podemos associar a entropia a essas máquinas como sendo a variação da entropia, ΔS, é igual ao calor que é retirado ou perdido pela fonte, no caso aqui pela máquina, dividido pela temperatura
da máquina. Então, considerando aqui esse sistema dessa máquina térmica, ela vai ter uma variação de entropia ao retirar calor da fonte quente e vai ter outra variação ao ceder calor para a fonte fria. Então, nós temos aqui dois ΔS. Um ΔS que é positivo, porque nesse caso aqui, quando a máquina térmica retira calor, a entropia vai aumentar, porque o calor recebido pela máquina térmica é positivo. Então, sendo o calor aqui positivo, a entropia aumenta. E quando a máquina térmica perde calor, esse calor vai ser negativo, então a entropia diminui. Porém, se nós somarmos aqui a entropia do calor recebido mais a entropia do calor perdido, nós vamos ver que o resultado final sempre é ou igual a zero, ou, no caso das máquinas térmicas, sempre vai ser maior que zero, sempre vai ser positivo. Então, a entropia do sistema como um todo sempre vai aumentar. E a variação da entropia, como é o calor aqui dividido pela temperatura, calor é medido em joules no SI, e a temperatura no SI é medida em Kelvin, portanto, a variação da entropia ela é medida em joule por Kelvin, ou J sobre K. Mas será que a entropia de um sistema isolado sempre vai aumentar? Será possível, por algum processo, a entropia de um sistema isolado diminuir? Bom, um físico bastante famoso e muito importante, chamado James Clerk Maxwell, acreditava que sim. Ele acreditava que a segunda lei da termodinâmica ela tinha um problema. E para demonstrar esse problema, ele pensou no seguinte experimento mental. E se existisse aqui um ser microscópico inteligente que fosse capaz de separar as moléculas de um gás, ou seja, fazer com que as moléculas mais velozes de um gás ficassem de um lado e as moléculas mais lentas ficassem do outro lado de uma caixa aqui com uma abertura entre esses dois gases. Então, se existisse esse ser microscópico que fosse capaz de realizar esse processo, nós teríamos, mesmo que aqui inicialmente essas quantidades, essas partículas, né, elas estivessem misturadas, esse ser ele seria capaz de separar essas partículas e, portanto, gerar ordem a partir da desordem, o que iria de encontro à segunda lei da termodinâmica. Então, para o Maxwell, aparentemente deveria haver algo fundamentalmente errado com a termodinâmica. Então, vamos tentar agora examinar esse experimento mental proposto pelo Maxwell de uma forma mais aprofundada. Esse experimento mental ficou conhecido como o demônio de Maxwell, justamente porque esse ser que realiza essa separação aqui é um pequeno demônio. Então vamos lá. Então, inicialmente nós temos aqui partículas, dois tipos de partículas com velocidades diferentes. Nós vamos separar elas aqui. E digamos que a gente tem um demônio, e esse demônio controla uma portinha que vai fazer com que as partículas elas possam passar de um lado para o outro. Então as partículas com maiores velocidades vão para cá, para esse lado direito, e as partículas com menores velocidades vão para o lado esquerdo. De forma que, com o passar do tempo, o demônio consegue aqui separar as partículas que têm maior velocidade, ficam desse lado, e das partículas que têm menor velocidade, que ficam desse lado. Ou seja, o demônio pegou um sistema que estava desordenado e ordenou esse sistema, o que vai de encontro com a segunda lei da termodinâmica, né? Que diz que você só pode ter aqui um aumento maior da desordem e nunca ordem a partir da desordem. Então, com isso, o Maxwell pensava ter demonstrado que a segunda lei da termodinâmica tinha um erro. Porém, embora essa ideia do Maxwell tenha sido uma ideia bastante revolucionária, com o passar do tempo, os físicos começaram a estudar mais e mais esse experimento mental do Maxwell, e estudaram tanto que criaram até um novo ramo da ciência, chamado de teoria da informação. E, pela teoria da informação, descobriu-se que, na verdade, nem mesmo o demônio de Maxwell era capaz de violar a segunda lei da termodinâmica. Isso porque, para conseguir fazer essa separação entre essas moléculas aqui de diferentes velocidades, o demônio de Maxwell ele tinha que fazer uma medição das moléculas. Para saber que a molécula estava mais rápida, que uma molécula estava mais rápida que outra molécula, o demônio de Maxwell precisava medir.
E os físicos descobriram que esse ato de medir, ou seja, esse ato de obter uma informação, também gera um aumento da entropia no sistema. Então, esse cálculo é um pouco complicado, nós não vamos abordar aqui, mas o que a gente pode dizer aqui, embora essa ideia do demônio de Maxwell tenha sido uma ideia bastante interessante e que os físicos discutiram por bastante tempo, acabou-se por final descobrindo que nem mesmo essa ideia revolucionária do demônio de Maxwell conseguia violar a segunda lei da termodinâmica. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima!